Fala, torcida alvinegra, mais um vídeo pra vocês. Nesse vídeo vem trazer informações valiosas pro nosso Botafogo. Amanhã a gente já tem confronto direto com o Palmeiras, tá? E eu tô confiante, velho, tá? Eu vou falar pra vocês, eu sou um torcedor que eu confio demais no meu time. E a gente, se der, a gente vai dar no Palmeiras lá dentro, tá? A gente vai bater neles dentro do Allianz Parque. A gente vai sair pro próximo confronto com 3 pontos de diferença. E se o Cruzeiro fazer a parte dele, que é o que o Cruzeiro precisa pra se classificar, pra brigar por uma vaga na Libertadores, Botafogo empatando com o Inter, a gente vai ser campeão, tá? Lá no Beira-Rio, tá bom? Então assim, eu confio no Botafogo. Palmeirense, vascaíno, flamenguista, torcedor do Fluminense, nenhum tem moral de zoar o Botafogo, tá? Nenhum tem moral de zoar. No final do vídeo eu vou até falar sobre isso pra vocês no final desse vídeo, tá? Mas eu vou passar primeiramente as informações do nosso Botafogo, porque vocês vêm muito depois, né, do meu time, tá? Eu não ligo pra vocês, eu tô aqui pra informar a torcida do Botafogo, ó. Tá vendo isso aqui, ó? O grande amor da minha vida é o Botafogo. Então não ligo. Eu não ligo pra vocês, eu não ligo pro seu time. Eu só passo o que a mídia tá passando, sabe por quê? Porque é o meu dever informar o torcedor o que essa mídia suja faz. Entendeu? A gente sabe que a mídia hoje virou como se fosse um esporte, falar mal do Botafogo, né? Aí vocês podem estar se perguntando, pô, por que você traz? Porque vocês precisam ver isso pra acreditar no clube da gente, galera. Pra acreditar, tá? A gente vai com força máxima contra o Palmeiras, não dá pra colocar time misto. A gente tem que ir com força máxima. Galera, eu já volto com vocês, tá? Pra informar vocês aí sobre as últimas notícias do nosso Botafogo. Acompanhe a matéria do GE e na sequência outra matéria aí onde eles falam do Botafogo, chamando o Botafogo de time banana. Cara, é uma loucura, tá? E na sequência eu volto com vocês aqui. Valeu! E olha só, gente, amanhã tem Botafogo e Palmeiras ao vivo na Globo, depois de Mania de Você. É quase uma final de Brasileirão antecipada, é ou não é? Júlia Guimarães vai conversar agora com a gente. Programação do Botafogo, Júlia, boa tarde. Oi, Escobar, boa tarde para você também, para todo mundo que está com a gente. Dia importantíssimo de preparação para esse jogaço, né? E tudo que eu falar da programação daqui para frente vai acontecer aqui no Newton Santos hoje. Às 2h da tarde tem coletiva do técnico Arthur Jorge, às 4h tem treino, a gente vai poder acompanhar ali os primeiros 15 minutos e às 6h o ônibus vai sair daqui do estádio com jogadores em direção ao aeroporto. O Botafogo vai para São Paulo, joga contra o Palmeiras amanhã e na quarta-feira vai direto de São Paulo para Buenos Aires, aí é foco total na final da Libertadores. Para o jogo de amanhã, o Arthur Jorge tem 2 retornos muito importantes, o Luiz Henrique e o Alexander Barbosa, que cumpriram suspensão na rodada passada. Quem é um desfalque certo é o Tiquinho Soares, o atacante levou o cartão vermelho contra o Vitória, aqui no Newton Santos, no jogo do último sábado, então Tiquinho não está disponível para essa partida. Bom, a gente falou sobre o Botafogo daqui do Rio, que está se preparando para essas grandes decisões. Vocês sabiam que tem um Botafogo lá na Argentina? Essa história curiosa, quem vai contar pra gente é a Sofia Miranda. Olhando assim de fora, é bem improvável acertar o que se guarda dentro dessa sorveteria argentina, além de sorvetes. O lugar é Temperley, na província de Buenos Aires. Esse daí trabalhando no escritório da sorveteria é um dos donos, o Fernando. Reparou na caneca com o escudo do Botafogo ali atrás? Tem uma também na mesa do Juan Carlos, outro sócio. Aqui não tem só uma ou duas, mas muitas estrelas espalhadas. Essa sorveteria também é uma espécie de sede para o Botafogo da Argentina. Estamos todos uniformizados de branco e preto todos os dias. E depois nós acreditamos que somos jogadores. Um time de futebol amador, de amigos que se conhecem há mais de 30 anos. Como sempre com o fogo, todos os sábados. Mas por que todos esses argentinos escolheram jogar com a camisa do Botafogo? A história do Botafogo é porque um dos amigos que fundaram a equipe, o avô dele era fanático pelo Garrincha. Então foi uma forma de homenageá-lo e homenagear o Garrincha também. E aí começamos a usar a camisa do Botafogo. Da camiseta de Botafogo. Esse negócio de futebol amador é mais sério do que muita gente imagina. De Buenos Aires para o Rio de Janeiro. O Botafogo da Argentina veio para o Brasil esse fim de semana disputar a Copa do Mundo de Futebol Amador, categoria Masters. 2 horas depois do jogo deles, o Botafogo original jogaria pelo Brasileirão. Então o Globo Esporte convidou os argentinos para ir com a gente para o estádio, para cancha, como eles dizem. E cá estamos no estádio Newton Santos. Esse é o momento em que vocês deixam de ser jogadores e se tornam
torcedores oficiais do Botafogo, é isso? Vambora pro jogo, vamos pro jogo. É muito bonito. Uma experiência muito bonita. Para todos, para mim, para meus amigos. Torceram como se o Botafogo fosse o único time deles. Cada um na Argentina tem o seu time. Boca, São Lourenço. O meu filho diz que estamos loucos por tudo que fazemos, mas ele acaba aproveitando comigo também. O Vitória fez 1-0 com o Alejandro. O Vitória marca o primeiro no Rio de Janeiro. Eles sofreram com as chances perdidas várias e várias vezes. Bateu na canela do Tiquinho, escapuliu dele. Podemos jogar bem, jogar mal, mas há sempre a amizade. E o sentimento que temos pelas cores do Botafogo é fundamental. Comemoraram o gol de empate como se dali realmente pertencessem. Tiquinho toca no Wagner Leonardo e entra! E parece que pertencem mesmo. Como dizer que não tem sentimento? Quem carrega essa estrela há 30 anos. Agora é levar de volta para a Argentina as lembranças desse dia alvinegro. Lembrança enorme, graças a vocês que deram essa oportunidade para nós, que somos da Argentina. Agradecido para sempre, cara. Pode fazer a diferença nessas 3 rodadas que faltam, inclusive já no confronto da terça-feira? Ou você vê, não, o Botafogo está realmente jogando futebol melhor que o Palmeiras e tal? Qual é a sua avaliação do contexto? Sempre faz diferença quando você joga contra um adversário que está acostumado a conquistar títulos, que é o caso do Palmeiras. Claro que tudo faz diferença. Eu acredito que o Palmeiras vai vencer o jogo. Ele ganha do time do Botafogo, até porque o time do Botafogo não tem jogador que não conquistou nada até agora. Eles ganharam o quê na vida? São bons jogadores, né? Agora, você tem que devoltar um crédito ao time do Palmeiras, que está conquistando sempre títulos aí, há 3 anos para cá. O Palmeiras depende somente de si. Para mim, o Palmeiras vence o time do Botafogo. O time do Botafogo provou contra o Vitória, que é um time banana, um time... Não pode falar que... Sentiu? O Botafogo sentiu a responsabilidade? Aí, aquilo que você fala. Aí entra, né? A cabeça joga tanto quanto os pés. Aí entra o psicológico. Poxa, não ganha do Vitória. O time que tá brigando com o rebaixamento. E não só Vitória, né, Miller? Teve o Criciúma no Maracanã, teve o Cuiabá. Mas tudo bem, todo mundo pode falar isso, lamentar as derrotas do passado. Então, mas o presente. Pô, olha só, não vencemos o Cuiabá, mas vamos ter que vencer o Vitória. Pô, e com a qualidade que eles têm, você não tem justificativa. Pra mim não tem justificativa. E outra, é partida decisiva. Agora, diferente do Palmeiras. Como você falou, o Palmeiras jogou mal contra o Bahia, mas ganhou o jogo, lá em Salvador. Ontem mesmo não jogou tão bem. Então, contra o Botafogo, independente de quem vai entrar do Botafogo, se é o Banguzinho, se é o titular, o Palmeiras vence o Botafogo. Ô Bruno, qual é a sua leitura ao terminar a rodada e a projeção do que pode acontecer terça-feira? O que está acontecendo com esse campeonato maluco? Eu acho que quando o campeonato é tão equilibrado assim, entra nesse lado psicológico que o Miller falou. Então, para mim, ou o Botafogo ganha os 2 títulos, ou ele perde os 2. E a primeira resposta a gente vai ter já, ou o início da resposta a gente tem na terça-feira. Porque eu acho muito difícil, se o Botafogo perder o jogo para o Palmeiras, ele em 3 ou 4 dias... Se recuperar emocionalmente. Para no sábado decidir contra o Atlético. Agora, se ele conseguir um bom resultado contra o Palmeiras e recuperar essa confiança, aí ele passa a ser também favorito contra o Atlético. O que é um bom resultado? Ganhar. Só ganhar, porque o empate é do Palmeiras. Nesse caso, ganhar. O empate não importa. O empate continua deixando o Palmeiras na frente. Não. O Botafogo tem os 2 piores adversários que ele poderia enfrentar, ele vai enfrentar agora, que é o Palmeiras fora e o Internacional fora. Sim. Então vai ser muito difícil ele, nesse momento, conseguir responder. Porque... Agora, se ele conseguir na terça-feira, aí ele ganha moral. Segundo e terceiro colocado. Algumas semanas, inclusive o Miller vinha falando isso algumas semanas, que se o Palmeiras chegasse contra o Botafogo... Igualdade de condição. Precisando ganhar o jogo para passar, o Palmeiras conseguiria. Mas agora... A situação ficou ainda mais vantajosa para o Palmeiras, porque o Palmeiras joga pelo empate. O Palmeiras assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro nessa rodada. Então, se por um acaso acontecer um jogo truncado, um mau jogo, e o jogo acabar empatado, o Palmeiras continua dependendo de si
para ser campeão brasileiro Agora, nas últimas 2 rodadas. O Palmeiras vai jogar pelo empate? Não pode. Não. Então, Não mas aí pode. que tá. Porque é o seguinte, o Botafogo teve problemas nesses últimos Com jogos. quem se fechou, com isso quem não aí. deixou jogar. É isso aí Então, que eu assim, ia falar agora. o Botafogo não perdeu esse jogo ainda, viu, gente? Porque é um jogo que encaixa pra... E pra vocês velocidade. acham que... não, a pergunta que você fez... encaixa. A pergunta que você fez está transferida para vocês. O Palmeiras se comporta como com essa vantagem, dentro do que o Bruno levanta, que qual foi a dificuldade do Botafogo nesses jogos? O Botafogo jogando com quem não deixava jogar. O Palmeiras deixa jogar. O Abel... A pergunta é para vocês. O Abel, com a experiência, com o talento que tem, a competência, com o time que tem em mãos, o que o Abel deve armar... Posso responder primeiro? Pode. Armar para terça-feira. Eu só inverto eu dou minha resposta invertendo a pergunta. O Palmeiras teve muita dificuldade, por exemplo, para ganhar o Atlético Goianiense ontem, porque estava todo mundo lá atrás. Agora, dá um espaço para o Esteban trabalhar um pouquinho ali na direita, dá um espaço para o Veiga pegar uma bola e meter, é a mesma coisa. Então, o que pode facilitar para o Botafogo, também pode facilitar para o Palmeiras nas mesmas condições, com a vantagem de jogar em casa, com aquela atmosfera, com o ambiente que o palmeirense gosta. Né? Cara. Não sei se eu falei bobagem. Eu quero saber, é a minha então, opinião em do relação Paulo a isso. e do pros Miller. dois lados. Desculpa, Alex. Então, do Paulo e do Miller na sequência, sobre que tipo de jogo que o Abel está preparando e o emocional. Vou voltar no emocional. Quero saber o quanto esse ingrediente é importante para a decisão de terça-feira. Tem importância? Não tem? É a imprensa que faz oba-oba em cima de emocional? Os personagens vão falar, mas... Em relação ao ano passado, não tem. Eu concordo com você, Garrafa. A história começa a ser contada pelo que aconteceu no ano passado. E aí a gente é inversamente proporcional, não é? Do lado do Palmeiras. Tudo que o Palmeiras passa a ter de confiança a partir de agora, a gente tem desconfiança do lado do Botafogo. E é o ambiente, né, Paulo Sérgio? Sim. Olha, tem jogadores do Palmeiras nessa temporada que não estavam no ano passado. O Aníbal, o Estevão... Mas são contagiados positivamente pelos outros que estavam. O ambiente contagia, É lógico. enquanto o outro ambiente contamina. Então vai ser mais um adversário pelo qual o Botafogo vai ter que passar. Vou repetir, o Botafogo ainda não perdeu esse jogo. O Palmeiras ainda não ganhou. Claro. Tem jogo ainda a ser Tem jogado. campeonato ainda. Mas é indiscutível que existe um ambiente muito favorável de um lado e de desconfiança do outro. Não, mas o próprio Marlon, se você observar os jogos dele, jogador, ele está impaciente. O Marlon piscadinha, né? Você vê que, Claro. Que é um jogador que ele já começa a arrematar de longe no momento que ele tinha que passar a bola. O Tiquinho foi expulso. Ou seja, é o emocional. É emocional. O Luiz Henrique foi expulso por se envolver em confusão de segurança jogando garrafinha. Então, esse Botafogo não está tendo a paciência, e esses últimos 3 jogos mostrou isso, de trabalhar a bola, na hora de finalizar no momento certo. Então, esse jogo contra o Palmeiras é o principal, porque vai ter espaço para jogar. E aí vai ser a melhor equipe que vem. Miller, pois não, Chico. Querido Pois não, Chicão. Eu acho que o Arthur Jorge perdeu o grupo. Eu acho que ele perdeu o grupo. Por causa desses resultados ruins que estão acontecendo, já veio aquele fantasma do passado. Isso E é esse fato. fantasma do passado, o Arthur Jorge não está sabendo como exorcizar. Ontem a torcida vaiou o Tietchan no intervalo do jogo. Mas o Tietchan estava jogando muito mal, até eu vaiei. Mas um time que está brigando pelo título, a própria torcida, lógico, Chico, você você tem que está ter um- brigando pelo título. Chico, E o a Arthur torcida... Os caras não Jorge deu acertavam chilique um ontem passe. na pergunta sobre o Tietchan também, Aí. né? Ele foi questionado sobre o Tietchan e ele não gostou Não da pergunta gostou. e deu o mesmo chilique que ele deu ontem de novo. Agora, Miller... Então, mas isso pois é, não, isso é coisa de quem perdeu o controle do grupo. eu acho que ele perdeu o controle dele, porque quando ele lá atrás ele bate a mesa, que a gente resgata essa entrevista dele, ele tem que entender o que está acontecendo no todo. É o problema do emocional, mesmo que não venha a ser 90%, 80% do grupo do ano passado, o treinador é outro, mas é a instituição. Isso não tem como tirar. O Miller, que dispensa a apresentação, é claro que o emocional... Vou falar do Miller, não, mas conhecendo o jogador, Miller, jogador, eu não estou falando extra série como você, jogador. Para o jogo de terça-feira, tem peso? Vou pro jogo, vai voltar, porque a imprensa vai mostrar. Arthur Jorge, você não pauta ninguém. Você pode comandar o seu time, mas querer ensinar jornalismo aí já não vai dar. Tem aqui a Casper Livre, pode vir fazer uma faculdade, entender como é que funciona. Vai caber a imprensa daqui até terça-feira mostrar tudo o que aconteceu. Para o elenco, para os jogadores, jogadores comuns de futebol, Miller, se incomodam, pode pesar esse aspecto emocional para o jogo da próxima terça-feira? Como eu te falei, tudo conta numa partida decisiva, né? O que eu mais vejo, que eu gosto de ver essas coisas, é o seguinte,
O Botafogo tem um time muito bom. Isso todo mundo já sabe. E tem jogadores que esticam o time, alongam o time, né? E não acrocha, como diz o italiano. Lembra do Mike Tyson? Se passava 3, 2, 4 rounds, ele perdia a luta. O Botafogo é a mesma coisa. Se o Botafogo não faz o gol no começo, no segundo tempo eles caem de produção. Fisicamente eles morrem. Luiz Henrique, todo mundo. E aí sim eles perdem totalmente o raciocínio. É diferente do Palmeiras, que tem um preparador físico muito bom, que na dinâmica de jogo de primeiro e segundo tempo do Palmeiras é a mesma coisa. E como o Palmeiras tem também um time, atacantes que esticam o time, pode ver que em 3 toques o Palmeiras está no gol do adversário. Então o Botafogo ele vai sentir tudo isso, independente da sua qualidade técnica, nós sabemos que é muito boa. Mas se ele não faz o gol no primeiro tempo, ele perde o jogo. E esse jogo, para mim, o Palmeiras ganha, não só por causa disso, que o Palmeiras dentro de casa, ele faz prevalecer o fator campo. Eu acho que o Palmeiras vence por conta disso. Claro, o Palmeiras também tem muita competência. Aí é o grupo, né? Lógico, uma decisão, nesse grupo, a individualidade tem que prevalecer, senão não dá. E o Miller falou dessa parte física, e isso é fundamental, porque os jogadores foram 6 jogadores do Botafogo que jogaram na data FIFA. Tá, e pra finalizar com chave de ouro, olha, era o que, cara, era o que eu acho que todo botafoguense precisava ver, ó. Acionista do Botafogo, John detona reportagem do UOL e faz ironias. Agora vamos lá. Cara, pra quem não sabe, o UOL vive cornetando o Botafogo, vive torcendo contra. A gente sabe o clube que eles torcem, né? Então nem precisa estar falando aí. Ó, uma reportagem do UOL, que nem sequer foi repercutida por outros veículos, foi criticada e ironizada por John Textor nesse domingo. A matéria em questão foi assinada pelo jornalista Lúcio de Castro e liga acionista do Botafogo a um famoso bicheiro do Rio de Janeiro. Agora, olha o que John Textor falou. Ainda esperando meu convite de Putin para visitar Moscou. Agora, uma pessoa que mal conheço, conhece um cara ruim que não conheço e vira uma patética desculpa para um jornalista pago pelo UOL dizer que isso importa. O que vem depois? Cara, é o seguinte, velho, ó. Não dá... Se o John fosse, tá? Se o John Textor fosse ligar para tudo que os contra fala, velho, cara, o homem infarta. Então assim, não dá nem para ligar para as postagens da UOL, tá, galera? Quanto às informações que a gente traz aqui em vídeo, né, essas matérias, aí sim vocês precisam ver. Às vezes a gente vai ver, tá? De alguma forma, eles sendo coerentes, tá, galera? Por exemplo, eles sendo realistas. Ah, não, o Botafogo tá jogando bola futebol. Tá, é igual ontem, tá? Ontem teve um colega meu que, cara, o cara é flamenguista. Olha a audácia dele falar. O Botafogo não tá mais com o melhor futebol do Brasil. O melhor futebol do Brasil é do Flamengo. Meu Deus do céu, cara. Me diz aonde que o Flamengo hoje tem o melhor futebol do Brasil. Eu queria saber em qual fato foi baseado isso. Eu queria saber em qual fato isso foi baseado. Meu amigo, não tem cabimento, velho. Não tem cabimento de jeito nenhum. Não tem. Sabe por quê? Onde que o Flamengo... O que indica que o Flamengo tem o melhor futebol do Brasil hoje? Cara, o cara é tão clubista que nem esconde. Se fosse pra ser um que tá chegando à frente do Botafogo em futebol, seria o Palmeiras. Mas o cara falou que é o Flamengo. Por quê? Porque ele é flamenguista. Aí eu falei pra ele, ó, você só é um clubista, não vou discutir com você. Clubista não, tô sendo realista. Não viu não? Vitória contra Cuiabá, vitória contra o Corinthians. Pelo amor de Deus, meu amigo, ser contra dói. Ser contra dói demais. Galera, eu queria informar vocês sobre isso, velho. Vocês precisam saber o que tá falando, o que a mídia fala do nosso Botafogo, tá? Então esse foi mais um vídeo pra você. Que Deus abençoe o dia de vocês, principalmente de nós botafoguenses. Muita paciência. Galera, vamos acreditar que dá pro nosso Botafogo sim, tá? Dá. A gente já passou, a gente já bateu no Palmeiras lá dentro. Tem time pra bater de novo. O que a gente espera é que o Arthur Jorge não mexa errado com as formações malucas que ele faz no fim de jogo, que acaba com o sistema tático do Botafogo. Eu espero que o Botafogo não jogue retrancado contra o Palmeiras lá dentro, velho. Eu espero que não, tá? E eu espero que a gente vá completo, né, velho? Que não tenha baixa de última hora, que não tenha... Cara, nada, tá? O que o Botafoguense quer não é diminuir ninguém. É só fazer a parte dele, velho. Vamos lá, vamos ganhar alguma coisa, tá? Tranquilo. Libertadores é bom, brasileiro melhor ainda, tá? Ganhando os dois, excepcional. E sinceramente, vai ser a maior alegria do botafoguense, né, velho? Tá na hora, tá, galera? Então que Deus abençoe o dia de vocês.
Se inscrevam aqui no canal, por favor, deixem um like, compartilha, comenta. E é nóis.